Tem quem adora viajar e conhecer lugares novos, e também tem aqueles que estão sempre dispostos a se arriscar um pouquinho em busca de aventura. Mas ainda existe a turminha que vive procurando por grandes emoções e que precisa sentir a adrenalina correr no sangue para se sentir vivo. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Mas antes, não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Veja agora os 5 lugares perigosos no planeta que você pode visitar. Poison Garden, o jardim mais perigoso do mundo. Um jardim bem comum, encontra-se situado na cidade de Alnwick, no norte da Inglaterra. Diferente de muitos dos jardins que vimos por aí, esse se dedica a espécies peculiares, para não dizer perigosas. Nele encontra-se mais de 100 espécies de plantas venenosas. Concebido por Ellen Percy, a duquesa de Northumberland, percebeu que um jardim mortal seria bem mais interessante e que curiosos o procurariam para saber quais espécies poderiam matar e o poder assassino a ser exposto a cada uma dessas plantas. É tão sério isso que a curadora precisou de uma licença especial do governo britânico para cultivar e expor muitas espécies proibidas. Todo o jardim é cercado por muros e grades, além de haver um grande aviso logo na entrada, divertindo os visitantes. Essas plantas podem matar. Até funcionários do local respeitam essa advertência, utilizando equipamentos de proteção ao manusear as plantas. No jardim mais venenoso do mundo, são cultivadas espécies venenosas, alucinógenas e medicinais de vários países. As visitas são conduzidas por guias que contam as lendas e fatos científicos de cada planta. Apesar de todo o cuidado e placas por todos os lados, algumas plantas ficam expostas em grandes gaiolas para não haver riscos de curiosos tocá-las ou cheirá-las. Existem plantas tóxicas que podem matar ou adoecer apenas através do toque ou aspiração. É preciso tomar muito cuidado com elas, pois algumas flores são tão lindas apesar de mortais e outras parecem tão inofensivas que é difícil imaginar o seu perigo. Porta do Inferno. O Turcomenistão é um país da Ásia Central que está longe de figurar entre os destinos turísticos mais populares do mundo. Mas esta nação do Oriente tem um atrativo que costuma surpreender viajantes. Trata-se da cratera de Darvaza, um buraco situado no deserto de Karakum que chega a ter quase 70 metros de largura, cerca de 30 metros de profundidade e que está em chamas há mais de 40 anos. Por causa do fogo que se origina em suas profundezas subterrâneas, o lugar ganhou o apelido de Porta para o Inferno. Pessoas do mundo inteiro vão até o Turcomenistão especialmente para ver a cratera de perto. Depois de descer veículos que fazem o transporte de turistas até o local, é possível caminhar até a borda do buraco e ficar frente a frente com seu interior. Vistos de longe, os viajantes ficam minúsculos diante da cavidade do meio do deserto. O melhor momento para explorar os arredores da cratera de Darvaza é à noite. Com a escuridão, a luminosidade do lugar ganha intensidade. A cratera de Darvaza está localizada em uma zona que abriga enormes reservas de gás natural. A história mais aceita para a origem conta que, no começo dos anos de 1970, quando o território de Turcomenistão fazia parte da União Soviética, foram realizadas perfurações na região com o objetivo de tentar explorar os recursos naturais da área. Durante os trabalhos, porém, parte do solo cedeu e deu origem ao buraco. Junto com isso, os profissionais envolvidos no projeto teriam percebido que, da cavidade recém-aberta, estava sendo expelida uma grande quantidade de gás, que eles julgaram ser perigoso para as pessoas que estavam no lugar. A solução encontrada foi de botar fogo no buraco para tentar extinguir o gás que estava saindo dali. As chamas, entretanto, jamais se apagaram, e isso tem mais de 4 décadas. A cratera fica a cerca de 250 quilômetros de Ashgabat, a capital do Turcomenistão, e desta cidade é possível entrar em tours até a Porta para o Inferno. Pripyat, Ucrânia. No dia 26 de abril de 1986, a cidade de Pripyat, na Ucrânia, foi palco de um dos piores desastres causados pelo homem, matando dezenas de pessoas e deixando muitos mais para morrer de câncer nos anos que se seguiram. Além disso, o desastre nuclear de Chernobyl transformou o local em uma cidade fantasma, pois mais de 50 mil moradores foram forçados a deixar Pripyat devido à nuvem radioativa, deixando pertences para trás. Hoje, a cidade abandonada se transformou em uma bizarra atração turística para aqueles que têm uma curiosidade mórbida e sangue frio. Para visitar a zona de exclusão, os interessados precisam receber uma autorização especial do governo da Ucrânia, geralmente através de um operador turístico aprovado, como o Solo Est Travel, da capital Kiev.
Estima-se, no entanto, que o local permanecerá inseguro por pelo menos 24 mil anos. Guias munidos com contadores Geiger para medir a radioatividade na paisagem envenenada percorrem Pripyat com os visitantes. Ninguém pode tocar ou sentar em nada, e os turistas são avisados para não vaguear pela área da floresta, que está se recuperando lentamente. Um passeio de um dia custa a partir de $97 por pessoa. Também há a opção de pernoite no hotel próximo para 2 dias de visita, que custa a partir de $350 por pessoa. The Stanley Hotel. O Hotel Stanley, no Colorado, Estados Unidos, foi construído por Freeland Oscar Stanley, um importante empresário norte-americano, e a sua esposa Flora, abrindo suas portas em 4 de julho de 1909, dia da independência dos Estados Unidos, para atender a classe alta americana, ou seja, os mais ricos e abastados da virada do século. O hotel possui uma arquitetura e um estilo neocolonial, tendo atualmente 140 quartos, sendo que foi inaugurado com 48 quartos. A origem do hotel é bem mundana. Em 1903, Freeland Oscar Stanley contraiu tuberculose. O tratamento mais recomendado na época era o ar fresco, em um ambiente bem iluminado pela luz solar e uma dieta saudável. Assim sendo, Freeland Stanley e sua esposa decidiram passar o verão nas montanhas rochosas do Colorado e, para surpresa dele, sua saúde melhorou drasticamente. Impressionado com a beleza do local e grato pela sua plena recuperação, ele decidiu voltar ano após ano. Em 1907, Freeland Stanley estava cada vez menos satisfeito com as acomodações rústicas e a vida pacata do local. Ele decidiu transformar Estes Park, no Colorado, em uma cidade turística, construindo então um hotel que levaria o seu nome e, consequentemente, ajudando a desenvolver a infraestrutura da cidade, assim como o comércio local. Freeland Stanley morreu aos 91 anos de idade, devido a um ataque cardíaco, em sua casa na cidade de Newton, Massachusetts, um ano após sua esposa, em 1940. O hóspede mais famoso do Hotel Stanley, com certeza, foi o romancista Stephen King, visto que os cenários e personagens do livro O Iluminado, que é o 3º livro de sua carreira e seu primeiro best-seller, foram influenciados por suas experiências pessoais, que incluíram a sua única visita ao Hotel Stanley em 1974, bem como durante a sua reabilitação devido ao alcoolismo. Stephen King e a sua esposa, Tabitha, passaram apenas uma noite no quarto 217 no Hotel Stanley, e isso foi suficiente para que Stephen King, inspirado após uma noite de sonhos um tanto quanto arrepiantes, escrevesse um romance. No final de setembro de 1974, Stephen King e sua esposa, Tabitha, foram de carro até o Hotel Stanley com o objetivo de se hospedarem durante algum tempo, porém não sabiam que o hotel fecharia suas portas no dia seguinte em razão da temporada de inverno. Eles seriam os únicos hóspedes do hotel, visto que, além deles, apenas uma parte da equipe do hotel ainda se encontrava no local. Ele quase desistiu de se hospedar, porém, quando os funcionários notaram que era o Stephen King, eles mudaram de ideia e permitiram que o casal passasse a noite em um dos melhores quartos com varanda, o quarto 217. Naquela noite, ambos foram jantar no restaurante do hotel, cujos corredores vazios ecoavam músicas clássicas. Stephen King disse que aquela tinha sido uma das coisas mais estranhas e assustadoras que ele já tinha vivenciado. Algum tempo depois, Tabitha voltou ao quarto, enquanto Stephen resolveu explorar as dependências do hotel. Vagando pelos corredores, ele imaginou que aquele seria o cenário perfeito para a história sobre fantasmas. Por fim, ele acabou indo até o bar do hotel, onde ficou sabendo de histórias contadas pelo barman sobre assombrações e rumores sobre tragédias que teriam ocorrido no hotel e no quarto 217. Stephen King sonhou com seu filho de 3 anos de idade correndo pelos corredores, olhando para cima dos seus ombros, com os olhos arregalados e gritando. O filho estava sendo perseguido por uma mangueira de incêndio. Stephen diz ter acordado com um forte solavanco, todo suado, na beirada da cama, prestes a cair no chão. Ele se levantou, acendeu um cigarro, sentou-se na cadeira, olhou as montanhas rochosas pela janela e, ao terminar de fumar o cigarro, já tinha pronto o esboço detalhado do livro O Iluminado. Levou cerca de 6 meses para terminar o primeiro rascunho do manuscrito e o romance foi publicado em janeiro de 1977. É justamente por esse motivo que no título utilizamos o verbo inspirar, porque o livro não foi escrito no Hotel Stanley, mas a noite que Stephen e sua esposa passaram no hotel serviu de inspiração para que um dos seus mais importantes livros nascesse. Um outro detalhe muito importante é a respeito do filme O Iluminado, de Stanley Kubrick, lançado em 1980, que foi uma adaptação da obra de mesmo nome de Stephen King.
Nenhuma cena do filme foi gravada no Hotel Stanley. O fato do filme de Stanley Kubrick ter sido filmado em outros lugares até hoje continua sendo frustrante para os funcionários do Hotel Stanley. Apesar de toda a fama de mal-assombrado que o hotel ganhou no final da década de 1970, o mesmo não teve uma vida financeira confortável. Para vocês terem uma ideia, o atual proprietário, John Culley, comprou o hotel em 1995, quando ele estava prestes a fechar as portas. Diversos prédios do complexo estavam condenados e não tinha energia elétrica. Pouco depois da compra, Stephen King afirmou que pretendia filmar uma minissérie baseada no livro. Ele declarou em inúmeras ocasiões que não gostava da interpretação adotada por Stanley Kubrick e que a ABC pagaria centenas de milhões de dólares para reformar o local e usá-lo como cenário para as gravações. Depois da minissérie para a TV, que foi ao ar pela ABC em 1997, Culley tirou proveito da situação. Ele criou passeios fantasmas e contratou guias paranormais que contam histórias de almas penadas que vagam pelos corredores. Os guias também encorajam os hóspedes a compartilharem suas experiências sobrenaturais, um copo que tenha se movido sozinho, sons estranhos, uma sombra misteriosa. A lojinha do hotel vende souvenirs ligados ao filme O Iluminado, incluindo um fantasma que brilha no escuro e canecas com a palavra Hedrum, mergulhando com um crocodilo. Pessoas que encontram algum tipo de prazer em experiências assustadoras ou em momentos que elevam os níveis de adrenalina podem gostar de um passeio na Gaiola da Morte, integrante do Parque de Vida Selvagem Crocosaurus Cove Darwin, na Austrália. A atração permite que visitantes mergulhem ao lado do segundo maior animal da espécie de cativeiro, de acordo com o site do local. O mergulho ocorre dentro de uma cabine plástica que separa o réptil dos visitantes, mas o animal por vezes se choca contra o envoltório, além de dar saltos subitamente e se aproximar das pessoas. Cada sessão de mergulho dura 15 minutos e possui a opção de ser feita em dupla. O passeio também não é um dos mais baratos. Enquanto o individual sai por 165 dólares australianos, que é cerca de 405 reais, em dupla, o preço fica 250 dólares australianos, aproximadamente 614 reais. Também é necessário ter mais de 15 anos de idade para entrar. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais. Para que o visitante esteja prevenido em caso de alguma emergência com o crocodilo, o parque institui um treinamento de 20 minutos como medida obrigatória. Mas e você? Teria coragem de visitar alguns desses lugares? Deixe pra gente a sua opinião nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!